Ora, o Marcos Troirro, o Paulo Guedes, são figuras relativamente ou muito bem refinadas, educadas dentro do governo, são figuras de ponta. Eles provavelmente, né, eu apostaria que eles se sentem constrangidos com esse tipo de declaração, né, do presidente Bolsonaro sobre o pai do presidente da OAB. Mas o que é que eles querem dizer? Olha, nossa área é a economia. Então, se você perguntar para eles da política ou do que o Bolsonaro fala sobre minorias, sobre costumes, etc., eles fogem da pergunta. Vão dizer, olha, isso aí não é comigo. Né? O próprio Guedes manifesta isso dizendo que o governo é uma composição de uma aliança liberal-conservadora, na qual ele, né, faz parte da ala liberal na economia e o presidente faz parte da ala, lidera, né, a ala como presidente, da ala dos costumes, né, e da política conservadora. Então o Guedes se protege nisso, e aqueles que trabalham com o Guedes também. Né? Olha, nossa parte aqui é a economia, né, na qual nós mantemos esse viés liberal. Mas cada vez mais há mais constrangimentos. Né? Então, enquanto a gente ainda no Brasil, a própria imprensa, vai aprendendo como lidar, né, com o governo e evita chamar o governo de um governo de extrema-direita, ele já é assim visto, né, no resto do mundo, né, pela imprensa internacional, que coloca como um far-right administration government no Brasil, né? Então chama de extrema direita. Então isso vai gerando, né, com esses excessos do Bolsonaro, vai gerando cada vez mais constrangimentos, né? Mas ainda não o suficiente para certos indivíduos e líderes se afastarem completamente do governo. Né? Então esse é um ponto aí. Não estamos, portanto, ainda à beira do impeachment, principalmente porque o sistema político que afastou o PT do governo via impeachment, lembrando que impeachment é um processo que dura mais de um ano. O processo, a partir do momento em que se abre um impeachment na Câmara dos Deputados, no caso da Dilma, por exemplo, foram 9 meses até o resultado final. Isso é quase um ano. E antes do impeachment, tem aqueles meses no qual o impeachment está pairando, né, perante a opinião pública, né, como movimentos de rua, etc, etc. Então, é mais de um ano no qual o país para. E o Brasil, com a crise econômica, com a recessão que está já de vários anos, não pode se dar o luxo, né, de continuar parado ou piorar com mais uma instabilidade sistêmica de grande profundidade que o impeachment traria mais uma vez. Né? Portanto, o sistema político fica pensando, né, que tem que aguentar. Uma coisa interessante é que o Hamilton Mourão, né, o vice-presidente da República, ele abriu uma conta no Facebook. Inclusive, eu cheguei a adicioná-lo, né, ele chegou a aceitar hoje, né, e de repente a conta sumiu. A conta foi deletada. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se foi uma assessoria que abriu e ele disse que não queria, enfim. Mas o Hamilton Mourão, ele tem sumido recentemente, né? Ele tem sido mais comedido nas aparições públicas. Houve um momento em que ele apareceu bastante, principalmente quando Ernesto Araújo, o chanceler, estava fazendo e falando muita bobagem, principalmente no tema da Venezuela, que Ernesto Araújo chegou a defender quase que uma guerra com a Venezuela. O Hamilton Mourão apareceu muito, né, para justamente reduzir os danos e refazer, inclusive, as pontes com os militares da Venezuela, para ter uma ponte, um diálogo direto e não haver guerra, que o Brasil não se interessava. O Hamilton Mourão e os militares não se interessavam pela chance de guerra. Né? Bom, Hamilton Mourão teve um momento que apareceu muito e agora ele tem aparecido cada vez menos. Mas veja, nada na política é sem razão, sem motivo. Né? Ele deve ter um motivo. Ele prefere deixar que o Bolsonaro continue falando o que está falando e ele vai ficando ali né, atrás, né, no silêncio, tentando ser o chamado, como o New York Times chamou uma vez, o adult in the room, né, o adulto na sala com o qual as pessoas podem dialogar. Tanto que a China, por exemplo, a China olha para o Brasil e vê no Hamilton Mourão, né, a sua melhor contraparte, né, para a negociação direta do que o chanceler ou o próprio presidente da República. Né? Então, Hamilton Mourão se colocou perante a China, né, como o homem que fala com os chineses. Né? Mas ele tem aparecido menos, ele tem tentado aparecer menos para não aparecer como aquele indivíduo que causa discórdia, né, como no início do governo já apareceu, Hamilton Mourão quer tomar o lugar do Bolsonaro. Ele não quer aparecer assim. Já há muita instabilidade causada pelo próprio presidente, e o Hamilton Mourão tenta agora, vamos dizer assim, passar o pano, né, e arrumar a casa, né, sem criar mais instabilidade. Mas sabe-se lá o que está fazendo nos bastidores. Né? Então esses pontos são interessantes. Então
O que indica um maior questionamento ao governo, né, é justamente essa desvinculação, né, do Dória e do Maia, que o Maia já vinha se desvinculando, mas agora o Dória, né, essa novidade, isso indica que cada vez mais o governo fica tendo, o presidente pessoalmente, tem mais dificuldade de encontrar pessoas que digam eu apoio o presidente. Tem gente que diz até que apoia o governo, que apoia algumas ideias do governo, que apoia algumas áreas do governo. Mas cada vez mais é difícil encontrar quem diz eu apoio o presidente. Aí o presidente ainda tem uma margem de apoio de 30% da população, né, que sua base ali de aprovação do governo. Tem, obviamente. Né, nas redes sociais ainda é um presidente fenômeno. Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista dos líderes políticos, dos líderes partidários, das pessoas do establishment político, institucional. Né, isso aí, o presidente tem encontrado cada vez mais dificuldades. Ele ainda goza de grande popularidade perante os seus seguidores mais ferrenhos, né, mas isso, né, vai virando um jogo no qual ele se equilibra com a parte desse apoio popular, né, radicalizado, com o contrapeso, né, os freios que vêm do sistema político das instituições. Até quando isso vai estar equilibrado? Hoje isso está relativamente equilibrado. Quando o presidente exagera em alguma coisa, vem os freios de contrapeso do sistema político. Aí tem o jogo. Ou o presidente ganha mais peso do que o sistema político, né? Isso aconteceu em países como a Turquia, como a Rússia, né? Ou o sistema político consegue frear mais o presidente e, por enquanto, tentando evitar o impeachment para evitar um caos maior, principalmente na economia, mas também no sistema político. Né, porque 2 impeachments consecutivos, o sistema político vê como algo negativo e tenta evitar. Até porque o sistema político tem lido o presidente da República, né, também chegando aí Emanuel Rocha, Camila Falconegri, né, boa noite a todos, esse é o Toma Lá da Cá número 8, com Felipe Ramos, a gente discutindo aqui política e economia do Brasil e do mundo. Né? Então é interessante isso, por quê? Porque as pessoas ainda têm lido. Claro que é uma declaração, né, que eu não quero nem repetir aqui, né, como a do presidente sobre o pai do presidente da OAB. É claro que uma declaração como essa nos causa, né, individualmente, humanamente, né, uma certa tensão, né, a gente se sente mal ao escutar isso. Né, mesmo que não fosse o presidente, qualquer pessoa que fala do pai do outro, né, já falecido, é algo que a gente considera descortês, no mínimo, né, para não falar de um desrespeito humano, etc. Mas os indivíduos, as instituições ainda têm percebido que o presidente faz isso, mas que isso não se transforma necessariamente em uma prática, isto é, em uma ação corrosiva, né, da Constituição ou das instituições. Né? Isso tem sido pensado pelos atores principais do sistema político como algo mais retórico do presidente do que como uma tomada de ação prática. Né? Portanto, eles evitam aumentar a tensão com o presidente, e a tendência, então, é o presidente se fazer valer dos seus apoiadores de redes sociais para falar isso que pensa, porque é isso que lhe dá a força política. Então, esse é o dilema, né? O dilema. Mas o que é interessante é que o próprio sistema político, os próprios atores partidários da centro-direita têm tentado moderar o presidente, se afastar um pouco da figura individual do presidente, mas o que vai ser importante termômetro, vai ser a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para embaixador em Washington. Né? Se o presidente, a despeito de tudo que tem acontecido e que ele tem falado, a despeito desses movimentos do Rodrigo Maia e do Dória para se afastar do presidente, ainda assim conseguir passar na sabatina do Senado com votos do DEM e com votos do PSDB, isso mostra que o presidente tem muita força.